Ele tava amarrado num porão lá, e o outro cara lá cheio de ferramentas pra cortar ele, pra mutilar ele, que o cara era de fato o serial killer. Como que eu posso identificar um psicopata na minha vida? Por exemplo, como que eu posso saber se eu estou namorando com um psicopata? Como eu posso saber se um amigo que eu tenho um psicopata? Como que eu posso saber se um colega de trabalho, às vezes um cara que me feriu muito, um cara que me machucou muito e parece não sentir remorso e foi meio gratuito, como que eu posso saber se eu estou lidando com um psicopata? E a partir disso, como que eu posso prevenir de causar mais danos ao meu emocional de estar junto de um psicopata se eu não posso? Por exemplo, às vezes meu patrão é um psicopata. Mas às vezes é melhor você estar em outro lugar, né? Perder esse emprego, eu sei que não é uma resposta que ninguém quer ouvir, mas se você tá num ambiente psicopático ou narcisista, tem empresas que têm cultura narcísica, você não vai mudar isso. Então é que nem aquele negócio que eu te falei. Se você escolhe estar num relacionamento onde você sabe que as suas necessidades não serão satisfeitas, e eu sei que as pessoas não conseguem mudar isso da noite pro dia, às vezes é uma estruturação de anos pra conseguir sair de lá, tá? Mas você está escolhendo ficar nesse ambiente e você vai sofrer as consequências de estar nesse ambiente. A gente tem poder limitado sobre o quanto a gente muda o outro. Sobre, sobre perceber o outro, por isso que eu falo constantemente para as pessoas saberem seus valores, suas necessidades, estarem antenadas na sua bússola interna, porque sua bússola vai falar que algo está errado. É que a gente não vai prestar atenção. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu lido com muitas pessoas que vieram de um arsenal de relações tóxicas e elas falam, Tari, eu tenho medo de atrair mais gente tóxica. Quanto medo de atrair outro narcisista, outro psicopata, ou até outro borderline não tratado, porque um borderline não tratado também pode ser destrutivo, pode se tratar. Como que eu posso me assegurar de não atrair? E eu falo pra elas, você não controla o outro, você não controla o mundo, o tempo, quem vai brotar na sua vida. O que você controla é se você deixa essa pessoa permanecer na sua vida. Então, por exemplo, como que eu consegui me livrar de amizades tóxicas, de namorado no espectro do narcisismo, do cara psicopata que me fez descobrir minha mãe, que ele era um psicopata, que cometia crime mesmo, me contava com prazer, com euforia. Como que eu consegui tirar essas pessoas da minha vida? Eu nunca mais desvalorizei quando a minha bússola interna falou tem algo errado. E eu nunca mais deixei de ou colocar um limite ou ter uma conversa difícil com a pessoa. Porque tem gente que a gente quer dar o benefício da dúvida, porque ainda tem muita coisa no relacionamento que vale a pena. Então, se ela estiver disposta a resolver esse problema, então beleza. E tem gente que a bússola já fala, não, mano, não tem benefício da dúvida aqui não. Essa pessoa é perigosa, cara. Foge, vai pro topo da montanha. Então, se a pessoa, eu falo para as pessoas, não tenha medo de atrair isso ou aquilo. Tenha medo de desrespeitar seus sinais internos. Porque você pode atrair quem você quiser. Se você estiver conectado com os seus sinais internos, você vai aprender a colocar limite nas horas certas e você consegue se proteger. Tem um filme, que eu não lembro que filme é esse, tá? Um filme antigo, onde um cara tá pesquisando um serial killer. E ele não sabe quem é esse serial killer, mas ele suspeita que é um cara lá. E aí ele decide, quer saber, eu vou pra casa desse cara quando ele não tá lá, e eu vou ver o que tem na casa dele, eu vou ver se é ele mesmo. Aí ele tá lá no jardim do cara, e ele faz um barulho, ele acha que o cara não tá lá, e o cara tá lá. Aí o cara liga a luz do jardim, ele... E o cara, oh! Todo charmoso, todo simpático. Oh, fulano, você por aqui? Que legal, cara, vem tomar um chá comigo. Aí o cara sentiu vergonha por estar no jardim dele. Algo dentro dele falou, vaza, vaza. Mas ele pensou, eu vou ter que fingir que tá tudo certo, né? Vou ter que entrar e tomar o chá. Foi lá, tomou o chá. Na próxima cena ele tava amarrado num porão lá. E o outro cara lá cheio de ferramentas pra cortar ele, pra mutilar ele. Que o cara era de fato o serial killer. E ele falou o seguinte, eu lembro que eu assisti isso quando eu era criança, eu nunca esqueci. Ele falou, como as pessoas são bestas. Você vem pra minha casa verificar se era eu mesmo o serial killer. Quando eu te convidei pra entrar aqui dentro de casa, eu sei que você sentiu, não entra, não entra, não entra. Mas as pessoas são tão bestas que elas ignoram o sinal interno delas. E agora você tá aqui. Caramba! Puxa vida, que lição, hein? Que lição. E quando o psicopata é alguém da nossa família, que não é fácil o desvínculo? Quando é uma mãe, eu sou um adolescente ali, quando é um pai, quando é o meu irmão, minha irmã, como que faz Quando a aí? pessoa é adolescente, Quando a pessoa não consegue se desvincular muito facilmente. Não necessariamente adolescente, mas um vínculo mais difícil de desvincular. tá, assim,
infelizmente, adolescente está numa situação que, a não ser que tenha, se for uma coisa muito extrema e não tiver uma outra pessoa na família, onde ela possa, através da polícia e por meios legais, tentar fugir de lá, e é muito difícil isso. É muito difícil mesmo a pessoa conseguir sair disso. Mas uma pessoa, tipo assim, eu estou em contato zero com a minha mãe. E uma das coisas que eu ajudo as pessoas a fazerem, nem todas as pessoas vão cortar contato com seus pais, tá? Nem todas as pessoas querem. Mas algumas pessoas estão lidando com pessoas muito mais perigosas do que minha mãe, por exemplo. E elas sabem que elas têm que cortar contato. Então, eu ajudo as pessoas a se prepararem psicologicamente para cortar contato. Então, o que a gente precisa entender? Se você fica num relacionamento para o qual sua bússola interna fala perigo, perigo, não, 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 você está escolhendo aquilo. Por mais que pareça impossível você se... A câmera morreu. Por mais que pareça impossível você se desvincular daquilo, eu vou te falar como é que faz, tá? Todos nós ficamos em relações tóxicas por causa de alguns medos comuns. Então, tem vários tipos de medos. Eu me sinto responsável por preservar a imagem de família perfeita da minha família, e se eu cortar contato, isso vai expor a disfunção. Eu preciso psicologicamente acreditar que meus pais me amam, e se eu cortar contato eu vou ter que aceitar a devastação psicológica de que não existe amor e respeito nesse relacionamento, e eu prefiro ficar no mundo de fantasia do que lidar com a depressão profunda de perceber que eu nunca vou ter mãe e pai do jeito que eu queria. Eu sou financeiramente dependente deles. Eu estou numa situação onde eu tenho filhos pequenos, estou desempregado, eu preciso de uma forma muito prática da ajuda deles. Minha mãe foi abandonada por todas as pessoas porque ela é extremamente abusiva e eu sou a única pessoa na vida dela. Mesmo eu sabendo que é ela que faz isso com ela mesma, eu me sinto responsável por ser o único vínculo dela. Eu tenho fobia social. Mesmo que eu saiba que o meu relacionamento com meu pai é extremamente tóxico, é a única pessoa com a qual eu consigo falar. Eu acho que eu vou morrer de solidão, cara. Eu não vou aguentar a devastadora solidão de não ter um vínculo, então eu vou ter que ficar aqui. Então, o que eu tô falando para as pessoas? Faça uma lista das razões pelas quais você está nesse relacionamento. Porque não é porque ele é bom. É porque é desconfortável, mas você tem algum tipo de medo, culpa ou senso de inadequação relacionado a isso. Quando você souber o que é, passe os próximos anos da sua vida estudando como criar estruturas naquelas áreas diferentes para que você naturalmente se sinta fortalecido para com o tempo conseguir sair de lá. Por exemplo, uma das coisas que eu entendi intuitivamente sobre mim é que eu tinha que me forçar a socializar por várias questões de saúde mental, mas também porque algo me falava, se eu não aprender a lidar com pessoas, eu nunca vou sair daqui. Então eu me forçava a socializar, era desconfortável, eu não queria, porque eu sabia que eu construindo habilidades sociais eu ia conseguir trabalhar, ganhar dinheiro, eu ia conseguir de repente ter vínculos, um dia eu ia transar na vida, eu ia ter um namorado, né? E então, se a pessoa tem medo de solidão, então comece a fazer aula de cerâmica, sei lá, faça aula de dança, vai para um clube de não sei das quantas que é gratuito se você não tem grana, comece a achar grupos de apoio online. Se você tiver grana, faça terapia, porque daí você se fortalece na parte social, e aí, se fortalecendo, quando a gente se dá coisas boas, a gente olha para aquilo e naturalmente, já que a gente está se tratando bem, a gente rejeita. É quando a gente não se dá o que a gente precisa e fica com aquela necessidade não satisfeita que a gente fica no lugar tóxico. Se você não tem independência financeira, então vê como é que faz o currículo. Putz, eu não tenho currículo. Vê um curso que vai te permitir daqui a 1, 2, 3 anos, 5 anos, sei lá, cara, ganhar grana. Ah, mas é muito devagar. Muito devagar? Como é que vai ser tua saúde mental e tua depressão daqui a 10 anos? Ao lado dessa pessoa? Então, seja honesto a respeito das razões pelas quais você está nesse vínculo tóxico. E você vai assistir todo santo dia um vídeo do YouTube de especialista que te ensina como fazer aquilo. Tudo que você não sabe fazer, alguém fez. Aos poucos, vá construindo estruturas nessas áreas que você aos poucos vai se dando coisas boas e aos poucos isso alimenta a autoestima. E quando a gente tem autoestima e se dá coisas boas, a gente não tem tolerância para essas coisas mais. A gente começa a sentir aversão e chega um ponto que a gente não consegue estar mais perto da pessoa, porque ativa tanto gatilho na gente que a gente prefere lidar com a culpa e a devastação de cortar contato do que ficar lá, morrendo. Caramba! Você observa os benefícios que aquele relacionamento te dá, né, para você ficar naquele relacionamento,
e você busca esses benefícios fora daquele relacionamento, para você se fortalecer para aquele relacionamento, você não ser tão dependente daquele relacionamento. Exatamente. E funciona. Demora, às vezes, dependendo do que for. Eu demorei 5 anos, desde o momento que eu sabia que eu queria sair de casa, até o momento que eu tinha grana e estrutura financeira para isso. Mas foram 5 anos que mudaram minha vida. Nunca mais voltei para casa. Por mais doloroso que seja a mudança, né? Às vezes vale a pena porque você vai sucumbir naquele relacionamento, né? Exatamente.